Repetem comigo: heróis invisíveis. Muitos aqui são heróis invisíveis. E eu vou estar falando de você. Nessa noite, vamos estar dando início nessa série. E o tema da nossa mensagem é: se tornando um herói. Então veja bem, querido, nem tudo que Deus faz está diante dos olhos das pessoas. Tem coisas que a gente não sabe, né? Que não está aos olhos das pessoas. E hoje a geração valoriza muito o que é visto. Valoriza muito aquilo que é reconhecido. Então, é isso que a geração, o povo hoje valoriza. Tudo que é visto, quantos seguidores tem, né, quantas curtidas deu naquilo que a gente colocou, postou. Então, por quê? Porque a geração valoriza isso. Mas a Bíblia mostra que Deus constrói obra. Deus constrói obra e usa pessoas que não aparecem. Usam pessoas que não estão no centro das atenções. Então, e eu creio, como eu falei, aqui tem muitas pessoas assim. Aqui tem muitas pessoas que são heróis invisíveis. Então, mesmo agora sentada, vamos estar orando. Feche os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Coloca a mão no seu coração e peça para Ele falar contigo. Espírito Santo, nós estamos aqui na sua presença. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco individualmente, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe de tudo ao nosso respeito. Nada, Senhor, nada podemos se esconder de Ti. O Senhor sabe os nossos medos, as preocupações, ansiedades, e eu quero pedir, Pai, que o Senhor toque em nossos corações, mude o que tem de mudar, e fortalece aquilo que está fraco, e aquilo que desapareceu por causa dos problemas, a fé, o propósito, o sonho, traz de volta hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, Deus conta com muita gente comum, mas que seja fiel, que seja constante. Deus conta com essas pessoas que não vivem por aplauso, mas que vivem com propósito. Eu quero agradar a Deus, eu não estou querendo ser visto, procuro agradar o Senhor. A visibilidade hoje é a régua, né, que é usado para o progresso, para o sucesso. Mas saiba de uma coisa, para Deus, essa régua é a fidelidade. O que Deus quer de nós, para alcançarmos os propósitos que Ele tem para nossas vidas, é a fidelidade. Isso é importante a gente entender. E eu quero dizer para vocês, queridos, que o céu, ele resiste toda a sua oração que você faz por alguém. Aquela lágrima que você derrama por alguém é registrado. Aquele cuidado pastoral que você dedica para alguém. Aquela noite de sono, aquela noite que você dormiu tarde, dedicado para discipular alguém. Saiba de uma coisa, tudo isso é registrado lá no céu. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse 5:8. Então, e ainda mais, além de registrar, a Bíblia diz que tem recompensas. Tudo que você faz, além de ser registrado, há recompensas. Acompanhe comigo agora em Apocalipse 22:12, diz o seguinte: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, aqui está mostrando, o Senhor está dizendo, eu venho sem demora. Comigo, o Senhor falando, está o galardão, que eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso, tudo que você faz para o reino de Deus, saiba que tem recompensa. Daniel, querido,
Eu queria até fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui já conhece a história de Daniel? Levante a mão. Muita gente. Quem não conhece ainda, levante a mão. Olha, acho que todos conhecem, né? Olha, mas vocês aqui conhecem os pais de Daniel? Sim, vocês muito balançaram a cabeça que não conhecem. Sabe por que vocês não conhecem? Porque a Bíblia não fala. A Bíblia não fala dos pais de Daniel. Mas veja só, Daniel não decidiu se posicionar do nada. Ele foi levado, ainda jovem, para a Babilônia. Ainda jovem, ele foi levado para a Babilônia. Um ambiente totalmente o contrário da sua fé. Totalmente, ele foi o contrário. Mas mesmo assim, aquele jovem não se contaminou. A Bíblia mostra, ele não negociou os seus valores. Daniel permaneceu firme. E como eu falei, isso não lhe custou do nada. Mesmo longe de casa, repito, mesmo longe de casa, ele fez a diferença, sabe? Ele manteve as suas convicções. Mesmo longe de casa, ele permaneceu na santidade. Ele permaneceu também com a sua identidade. Seu nome foi mudado. O rei botou o nome dele de Beltesazar. Mas aqui dentro, a identidade dele permaneceu. Sabe por quê? Porque heróis invisíveis, invisíveis, inculcaram a palavra naquele jovem. Então, como foi que ele conseguiu isso? É uma pergunta, né? Como eu falei, isso não nasce do nada. Isso foi construído em uma vida diária. Isso foi construído antes, bem antes. Alguém ensinou para Daniel. Alguém ensinou para Daniel quem ele era. Alguém ensinou para Daniel quem ele cria. Meu filho, olha, é Deus. Meu filho, nunca troque Deus por nada. Alguém instruiu a Daniel como viver, brilhando. Filho, você vai se encontrar em situações obscuras, em situações difíceis. Brilha, não nega Jesus. Alguém instruiu. A Bíblia, querido, não menciona o nome dos pais de Daniel. Como eu falei, não é falado. Mas provavelmente, aquele homem era da nobreza. Sabe por quê? Porque Daniel 1, versículo 3 e 4, fala o seguinte, olha só. Que Daniel foi escolhido entre os jovens da linhagem real dos nobres de Judá. Provavelmente os pais de Daniel eram uma família muito importante de Jerusalém. Era uma família muito importante, de pessoas nobres. É isso que ainda dá uma luzinha a respeito da família de Daniel. Não diretamente. Eles eram judeus fiéis. E eles inculcaram, os judeus, querido, inculcam muito a palavra nos filhos. Até hoje é muito inculcado. Os judeus é um povo diferenciado. Então, Daniel foi muito, muito, muito bem instruído.
Ele foi levado ainda jovem para a Babilônia. Foi levado, como nós vimos, como prisioneiro. Mas lá, ele fez a diferença. Sabe por quê? Porque o pai, os seus pais, eles ensinaram, mesmo longe de casa, mesmo longe, ele manteve a vida de fidelidade. Ele não negociou os seus valores. Jovens, eu sei que vocês, muitos já estão na faculdade. Outros vão estar entrando. Não negocie os seus valores. Não negocie. Lá vocês vão estar sendo tentados, influenciados pelo mal. Alguém vai querer influenciar, mas tome postura como Daniel. Leve a sério como Daniel levou a sério. Ele não negociou. Ele não negociou. E vocês sabem por quê? Porque ele deu ouvidos, ele lembrou dos ensinamentos dos pais. Ele lembrou do que seus pais ensinaram. Coisas sólidas, baseadas na palavra. E eu quero dizer para você, você vai se deparar em lugares, em situações que é só você e Deus. No meio de pessoas que não conhecem Deus e nem conhecem a sua origem. Aí você é que tem que decidir. É você que tem que decidir. Eu não posso negociar os meus valores. Então, exemplos do caráter de Daniel, né? O exemplo do caráter de Daniel reflete, gente, reflete a sua criação. Aponta para como ele foi criado. Ele decidiu a não se contaminar. Quando ele chegou na Babilônia, que era o contrário da realidade que ele foi criado, o contrário da sua fé, a Bíblia diz que Daniel decidiu: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele manteve uma vida de oração, como ele foi instruído. Oração e meditação. Mesmo em terceiro lugar, mostra também que ele permaneceu firme, mesmo no meio das ameaças de morte. Lembra que a Bíblia diz lá em Mateus 6, que foi feito um decreto, né, para poder pegar o alvo daquele povo, era para destruir Daniel, porque Daniel, ele se distinguia, se distinguia entre o povo. Ele era um homem culto, foi muito bem instruído, mas também muito bem instruído também na palavra. Então, queridos, Daniel, ali na Babilônia, ele decidiu que não ia se contaminar, e também nesse decreto que foi feito, o decreto era que não poderia adorar outro Deus a não ser aquela estátua, aquele Nabucodonosor, aquele rei Nabucodonosor. E Daniel, queridos, ele disse: eu não posso fazer isso. Eu não posso viver sem meu Deus. Eu não posso me calar. E Daniel, mesmo sabendo que ali custaria a vida dele, ele continuou buscando o Senhor fervorosamente. Sabe, queridos, isso mostra, esses traços apontam para uma formação familiar temente a Deus. É isso que mostra, mesmo sem sabermos o nome dos pais de Daniel, o legado deles é evidente. A palavra que ele inculcou no seu filho é evidente. E eu quero dizer aqui a palavra para os pais. Queridos, aproveite a oportunidade hoje. Aproveite a oportunidade hoje de inculcar a palavra aos seus filhos. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que a palavra que eu te ordeno, hoje inculcarás aos teus filhos. Hoje. E dela falarás quando estiver sentado,
com ele, quando estiver andando, quando for se deitar, quando for se levantar, fala ao seu filho, escreve, coloca na porta, nos umbrais, coloca para que seu filho possa ver, e encha ele da palavra, e encha ele, prepara ele para enfrentar o mundo lá fora. Temos que ensinar isso. E Daniel foi tão encharcado do ensinamento dos seus pais, que mesmo correndo risco de morte, ele não abriu mão de tirar tempo, de orar, de buscar o Senhor, de adorar a Deus. Eu não posso me calar. Senhor, não posso ficar sem Ti. E sabe, isso mostra o exemplo de pais, de heróis invisíveis, que foi um exemplo. Podemos ver o legado dos pais de Daniel. Primeiro, eles criaram um filho com a fé firme no Senhor. Não vacile, meu filho. Eu lembro que também, me ensinando meus filhos pequenos, né? E uma coisa que eu fazia muito era dizer: não nega Jesus, ainda que custe a vida de vocês. E eu falava para eles, contava histórias do que acontece nos países comunistas. E eu lembro que eles ficavam sentadinhos e eu fazia toda a dramatização. E eu contando que eles não podiam negar Jesus. E eu, naquelas histórias que eu contei, aí eu olhei para minha filha, ela estava assim, o fôlego curto, muito curto e acelerado, o coração acelerado. E o outro, o Odson, prestando atenção, e as lágrimas escorriam. E aí um som bem alto, minha filha soltou um som bem alto, dizendo: mamãe, não vamos para esse lugar. Entende? E aí eu me lembro do meu filho. Ele disse: para, maninha, Jesus morreu por nós. É isso, queridos. É privilégio. Nós não podemos negar Jesus, ainda que custe a nossa vida. Aquele jovem foi tão bem instruído, Daniel. Ele não amou a vida dele. Ele provou: eu amo Jesus. Os pais de Daniel também deixaram o legado no Daniel de caráter íntegro. Longe de casa, longe dos olhos dos pais. Aquele jovem tinha caráter firme, caráter de Deus. Não se contaminou. Outro legado: coragem para permanecer fiel em qualquer situação. Eles ensinaram: coragem, meu filho. Você tem que ser forte. Por quê? Porque os pais de Daniel, eles ensinaram ele, formaram ele para enfrentar pressão. Para enfrentar pressão, ser firme nas pressões. E também, outro legado: mesmo os pais de Daniel no anonimato, eles deixaram um legado de fé, de fidelidade a Deus, mesmo em circunstância tão desafiadora. Uma delas é que, se fosse pego orando a outro Deus, ia ser jogado na cova dos leões. Você imagine, queridos, pensa comigo agora. Aquele jovem foi pego agora em oração, porque ele não negou. Os pais inculcaram a palavra. E aquele jovem foi levado para aqueles homens perversos que queriam ver o fim dele mesmo. Queriam destruir a vida de Daniel. E lá ele foi levado, pegado um lado, outro no outro. Abriram a cova e quando ele olhou assim,
Ele viu os leões, tudo já pulando querendo comida. Já pensa comigo isso, que cena, gente. Ele era ser humano como você e eu. Será que ele não teve medo? Teve. Mas além do medo, ele tinha decisão. Ele tinha compromisso, ele era firme. Os seus pais treinaram ele para que ele vencesse, que ele não abrisse mão na pressão. Mesmo que custe a vida, meu filho, não negue, porque a vida aqui é passageira. Queridos, veja comigo essa frase. O investimento que você faz hoje vai sustentar alguém amanhã. Sejam seus filhos, sejam seus discípulos, ou pessoas que caminham com você. O que você faz hoje, queridos? Saiba de uma coisa, que você vai ver o fruto amanhã. Vai sustentar alguém amanhã. Outra frase. O que você está construindo nas pessoas hoje, vai aparecer quando elas estiverem sozinhas, sob pressão, quando ninguém estiver olhando. Por isso, vale a pena a gente inculcar. Hoje eu tenho meus filhos todos casados, todos servindo, né? Todos têm a mesma fé. Mas sabe de uma coisa? Eu só me calarei quando estiver dentro de um caixão. Não é porque é casado que eu não tenho mais esse direito. Temos que fazer isso, queridos. Pais, nós temos que pagar preço. Nós temos que inculcar, nós temos que jejuar, temos que orar individualmente pelos nossos filhos. Inculcar eles serem fortes, eles enfrentar as pressões. Porque eles vão enfrentarem. Daniel, ele teve um final bom, mas sabe por quê? Porque ele foi treinado. Ele levou a sério. Ele foi treinado. Então, isso é importante. E Daniel, queridos, ele ensinou, ele mesmo falou na palavra de Deus, em 12:10 de Daniel, sobre essa parte de pressão. Por quê? Porque as lutas, o fogo, aquelas provações, elas têm utilidade, elas têm propósito. Elas servem para deixar a gente purificados, embranquecidos. Eles nos preparam para tirar as impurezas, a sermos sólidos. E Daniel escreveu isso, por quê? Porque ele foi treinado pelos seus pais. Ele teve esse final bom porque ele levou a sério, porque heróis invisíveis investiram na vida dele. Onde ele chegava, o ambiente era abençoado. Ele representava Deus. Aonde Daniel chegava, ele representava Deus. E até hoje, queridos, até hoje, a gente vê em famílias que colocam o nome dos seus filhos, muito colocam o nome de Daniel. Por quê? Sabe por quê? Por causa da história de Daniel. Que é uma história linda para os jovens se espelharem. Não só os jovens, mas nós. Porque nós pais se espelhamos naquilo que os pais de Daniel, que foram heróis invisíveis, fizeram um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele foi ensinado, porque ele resolveu, eu não vou me contaminar. Ele foi formado para ser resistente à pressão. Ele foi treinado para isso. E a Bíblia diz, querido, em Provérbios 17:3, que o crisol, ele prova a prata. E o forno prova o ouro, mas os corações dos homens é o Senhor que prova. Esse crisol é um recipiente
que é projetado, queridos, para derreter, para suportar temperaturas muito fortes, temperatura extremamente elevada. Então, e Deus, Ele prova os nossos corações. A gente tem que entender isso, que nós vamos enfrentar lá fora desafios, que a gente vai ter que decidir o que é que a gente quer. O que é que a gente quer? O que é que nós vamos escolhermos? Eu queria fazer outra pergunta. Quem aqui conhece também a história de Timóteo? Quem conhece Timóteo? Amém. Timóteo está escrito no livro, no Novo Testamento, 1º e 2º Timóteo. Mas quem conhece a história de Lloyd e de Eunice? Poucas pessoas, né? Muito bem. Queridos, 2 Timóteo 1,5, leia aí comigo, diz assim: recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Queridos, aqui Paulo reconhece algo tão importante, a fé de Timóteo. Olha só, não começou nele, mas foi cultivada. Olha só, cultivada antes. Antes, em quem? Na sua avó Lloyd, que é pouco mencionada, e na sua mãe Eunice. Timóteo se torna um líder relevante, mas a sua base foi construída no ambiente familiar. Foi um jovem relevante, mas alguém estava construindo, que era a sua avó. A avó Lloyd também, ela é conhecida como uma mulher de fé sincera, como nós vimos aqui. Nós acabamos de ler. A fé dela era uma fé sincera. E ela foi a primeira pessoa da família como alguém que viveu essa fé genuína, essa fé no Senhor, em Deus. Por quê? Porque ela foi essa pessoa que começou dela transmitir para a sua descendência. Foi a primeira pessoa da família. Ela influenciou a sua filha Eunice, inculcou a palavra, e influenciou a fé dela, influenciou também o seu neto Timóteo. Então, ela foi exemplo. Lloyd e Eunice, elas transferiram para Timóteo uma fé genuína. Que coisa linda, gente. Então, essa fé dela influenciou tanto. Paulo, ele reconhece que a fé que estava em Timóteo, primeiro veio da avó Lloyd. Eu sei que essa sua fé é por causa de sua avó, é por causa da sua mãe, que inculcou a palavra, que teve fé, que ensinou a palavra. Vamos também ver um pouquinho de Eunice. Quem era Eunice? A mãe de Timóteo. Ela também é descrita como fé verdadeira. Ela teve uma fé verdadeira. Ela era judia e ela conhecia muito bem as Escrituras. Eunice, ela foi a responsável principal para ensinar a palavra a Timóteo. Não foi o pai. Porque em Atos 16:1 mostra que o pai de Timóteo, ele não era judeu. Lá mostra que ele era grego. Então, provavelmente, Eunice se desdobrou a inculcar. Ela puxou a responsabilidade para si, para inculcar a palavra de Deus ao seu filho Timóteo. Gente, que lindo, né? Mas essa mulher não é falada. A sua avó, a avó de Timóteo também não é falada. São heroínas invisíveis.
pouco foi falado. Mas vamos ver aqui o legado dessas mulheres. Segundo Timóteo 3,15 diz que Paulo diz que Timóteo conhecia as Escrituras desde a infância. Então isso revela que houve ensinos intencionais em casa. Elas foram intencionais a inculcar a palavra a Timóteo. Outro legado, segundo legado, a fé não foi apenas falada, mas foi vivida, porque olha, gente, você que é papai e mamãe, saibam de uma coisa. Os nossos filhos, eles estão direto olhando para nosso comportamento. E o mais importante não é você só falar, ensinar a palavra, mas você viver a palavra. Isso é o mais importante, nós vivermos a palavra. Porque se nós ensinarmos, mas nós não vivermos, eles vão se tornarem inimigos do Evangelho. Revoltados. Eu conheço o caso no norte de um pai que era presbítero há 50 anos. A sua esposa não ia na igreja e seus filhos todos desviados. Chegou na adolescência, todos se desviaram. Por quê? Dureza do pai. Religiosidade. Não sabia separar. Não dava bom testemunho, levou os filhos a serem revoltados com o Evangelho. Mas Deus me deu graça de alcançar uma das filhas, dos filhos desse irmão, que até hoje ela serve a Deus, até hoje ela é fiel, mas eu lembro dela me contando essa história. Papai leva a sério, mãezinha leva a sério. Vamos dar bons testemunhos. Vamos pedir do Senhor para nos ajudar. Cuidado na hora que você fica com ira. Para que nós possamos cuidar bem dos nossos filhos. Corrigir sim, mas com amor. Outro legado que elas deixaram. Terceiro legado, elas formaram um líder espiritual que ela impactou a igreja. Se você morrer hoje, será que seus filhos continuam firmes? Será que é suficiente aquilo que você já ensinou? Ou eles não têm raízes na palavra? Gente, é nossa responsabilidade. Sabe o que é ensinar? É se sentar, é ensinar até aprender. Repete hoje, amanhã repete. Inculcar sempre a palavra nos filhos. Mesmo em poucas menções, essas mulheres, um dos maiores legados da Bíblia é que uma fé que atravessou gerações e formou um grande líder. O que é que nós aprendemos com essas mulheres? A fé, ela pode ser transmitida dentro da família. Dentro da família. É no lar que nós temos que dar melhor testemunho. É no lar. É no lar que nós temos que nós pisarmos na bola, volta com o filho, pede perdão. É no lar que meus filhos, quando eram pequenos, eu dizia, me diga onde a mamãe precisa melhorar. E eu levava muito a sério. Quando eles me diziam, porque eles dizem. Quando eles falarem e você perguntar, peça só perdão, não justifique. Só peça perdão. Então, elas ensinaram uma fé que atravessou gerações, né?
Elas deixaram esse legado e formou um homem de Deus. Então essa fé, ela passou de Lloyd para Eunice e de Eunice para Timóteo. Essa fé é transmitida dentro do contexto familiar. Outra coisa que nós aprendemos com essas mulheres é que elas têm um papel fundamental no discipulado. Mesmo sem destaque público, formaram um grande líder. Nosso papel como mulheres, gente, é fundamental dentro de casa. É fundamental. Porque lá nós estamos formando líderes. Nós estamos formando pessoas para se abençoar outros. É isso que a gente tem que entender. Elas foram verdadeiras heroínas invisíveis. Elas fizeram de Timóteo um líder no contexto familiar. Amém? Amém? Isso é tão lindo, queridos. Talvez você não esteja diante, não esteja diante de multidões. Talvez você não é tão reconhecido. Mas está formando alguém que pode impactar vidas. Você está formando alguém que vai fazer a diferença. Persevere em fazer isso. Eu lembro da Elisa. O Marcel está aqui, a Elisa é do Kids. Uma família exemplar. Mas deixa eu te dizer, lá em Fortaleza, a Elisa, evitando gravidez, aí engravidou sem esperar, sem ser planejado por eles, mas foi planejado por Deus, né? E além de não ter planejado, ainda fez o exame gêmeos. Então imagine. E eu lembro da Elisa chorando para mim, e agora como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ajudar meu esposo? Já tinha 3 filhos pequenos. E eu disse para ela, minha filha, você vai construir um edifício. A criação dos seus filhos, bem sólida na palavra, você cuidando deles, vai ser um edifício forte amanhã. E hoje nós vimos já temos o filho deles primogênito, vão como missionário com a equipe, para Orlando, nos Estados Unidos, com a equipe do pastor Paulo e Rebeca. Queridos, e hoje nós vemos aqui os filhos todos envolvidos. Sabe por quê? Porque é isso, o papel fundamental. Você pode não estar sendo conhecido ou conhecida, mas o seu papel é importante na sua família. E seus filhos vão brilhar muito. Vão fazer coisas maiores do que nós. É isso que nós temos que preparar. Persevere em fazer isso, você vai ver bons resultados. Foi isso que fez Lloyd. Foi isso que fez Eunice. Um grande líder foi levantado. Um líder que foi um dos grandes líderes do Novo Testamento, Timóteo. Porque foi formado no contexto familiar. Amém? E eu quero falar da última pessoa, mas antes eu quero perguntar, vocês conhecem a história de Moisés? Levante a mão. Muita gente, quase 100%. Mas vocês sabem o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Joquebede, ela protegeu e formou Moisés. Gente, é uma das mulheres que mais eu me inspiro e que me inspirei quando eu fiquei sozinha para criar meus 3 filhos. Joquebede, querido, foi a mãe de Miriam, foi a mãe de Arão e de Moisés. Ela fez todos esses filhos, para serem úteis no reino de Deus, e eles foram os 3 úteis.
E foi isso que eu me espelhei, porque quando eu fiquei sozinha, eu fiquei com meus 3 filhos, o Odson, o Adson e o Tiago. E eu disse, eu sou a Joquebede. Eu sou a mãe de Miriam, a mãe de Moisés, de Arão e de Moisés. E eu encuquei, eu digo, se ela pôde, eu vou também. Se ela fez, eu também vou. Eu vou formar esses meninos. Eles se formaram, eles estudaram. E eu lembro que um irmão meu, um dia chegou, bem apegado, bem próximo, somos muito amigos. Eles sentiram muito para o que aconteceu comigo. Ele chegou um dia para mim e disse, mano, a minha tristeza é que ninguém vai querer casar com seus filhos. Sabe, filhos, por quê? Porque é muito importante a paternidade, a figura do pai. Quem é filho do Alain. Alain, aquele supervisor de setor, não fala tanto na mulher primeiro é o homem. E eu não tinha mais, agora era a Angélica. Eu disse, a Joquebede conseguiu, eu vou conseguir. Com o Senhor eu consigo. E ele falou isso, eu confesso que eu peguei essa palavra e entrou. Depois, eu orando e chorando, Deus falou comigo que ele tinha uma aliança comigo. Eu digo, tá. Ele falou, a mulher que é abandonada pelo seu marido, o Senhor dos Exércitos, se torna esposo. Pronto. Pela fé eu já tinha uma aliança e já botei no dedo. E era de ouro mesmo. Eu dei em oferta. Mas quando eu olhava para a aliança, eu lembro, eu tenho uma aliança, ele é meu esposo, e ele vai me ajudar a criar os filhos. E tem mais, eu peguei para mim, a minha descendência, Deus tem uma aliança com a Angélica e com a minha descendência. A minha descendência até 1000 gerações. Aqui no bloco de notas, aqui no meu celular, eu tenho muitos versículos que destaquei, para tomar posse das promessas de Deus para meus filhos até 1000 gerações. Eu choro todo dia em oração, gente. Quando eu oro para os meus filhos, eu choro aplicando fé, não é choro de tristeza, tomando posse. E eu disse, eles vão casar sim, com pessoas boas. Olha essa joia. É verdade, isso aí representa os outros. Meu Deus, eu fico olhando. Deus é bom. Sabe, meus filhos casaram com pessoas que também compartilham a mesma fé. Sempre eu digo para o Odson, meu filho, levante a mão para o céu, porque Deus te deu uma esposa. E vocês são testemunhas. Nunca ninguém, faz tempo que ela entrou na família, nunca ninguém se queixou dessa menina, para mim. Nunca chegou alguém dizendo que ela, como líder, ela pisou, ela humilhou. Nunca, gente. E ele está sempre, ele ouviu dizer isso, agradeça a Deus pela sua esposa, que para mim é filha, que para mim meu genro e minhas noras são filhas. Mas sabe, porque eu disse, eu não aceito essa palavra, que meu irmão não estava amaldiçoando, meu irmão estava preocupado. Mas eu disse, não, Joquebede conseguiu, eu também vou conseguir, em nome de Jesus. Joquebede, que ele teve um ato de fé que marcou a sua vida. Leia na sua casa Êxodo capítulo 2. Naquele tempo o faraó, ele ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Nasce Moisés nesse tempo. E então Joquebede, não foi fácil para aquela mãe, mas naquele tempo ela fez algo extraordinário. Ela escondeu 3 meses esse menino. Agora como, eu não sei, mas eu penso nisso. Eu penso que quando o menino começava a chorar, ela dava o peito. É um ponto que eu penso. Aí o menino começava a chorar, Miriam pega o tamborim, a Miriam tocava e faz barulho, minha filha, enquanto fazia o menino calar.
Pode ser outra situação que ela usou. Mas quando chegou 3 meses, aquele menino estava com um choro mais forte. Ela não pôde mais. Usou uma estratégia. Vou construir um cesto. Arrumou bonitinho. Forrou. Calafetou para não entrar água. Vestiu aquela roupinha para ficar agasalhado. Bonitinho, soltou no rio e disse: vá com Deus, meu filho. Cadê as mães aqui? Levante a mão. E se fosse você? Neide, se fosse você com seu filho. Daniel, se fosse você com seu filho. Você saber que tinha um decreto. Que agora, ela estava arriscando a vida e agora seu filho estava sendo sujeito à morte. Então, o que você faria? Aquela criança foi-se, mas ela confiou em Deus. Ela confiou em Deus. Quando ela não pôde esconder, ela tomou essa decisão. Ela confiou em Deus, ela demonstra 3 atos importantes. Ela demonstra coragem, sabedoria e fé absoluta em Deus. Fé absoluta. E outra coisa importante, mesmo com pouco tempo com Moisés, porque a filha do rei estava lá banhando, e veio aquele cestinho no rio. E ela, aquela mãe sabia que naquele rio poderia ter cobras, jacarés, ou banzeiro que poderia afundar aquele cestinho, aquele bebê morrer. Mas ela confiou, ela teve uma fé absoluta no seu Criador. E sabe, queridos, aqui também, lá, ela teve a oportunidade, sabe? Aquela mulher teve a oportunidade de criar, daquele menino. Deus agiu de uma forma que aquele menino veio para ela criar. Joquebede deu de mamar. E eu creio que ela teve momentos impactantes para ensinar a palavra para Moisés. Moisés, meu filho, tem 2 escolhas para você. Essa daqui é a escolha A. Você vai quando crescer, você vai para o reino, né? Vai lá para o palácio. Você é o próximo príncipe, o próximo faraó. Você, meu filho, vai ser muito rico. É a primeira opção. A outra opção, meu filho, aqui é Deus. Você vai ser um libertador, um homem de Deus, lá no céu. Meu filho, lá é ruas de ouro, mar de cristal. Aqui, meu filho, é passageiro. Aqui é eterno. Meu filho, escolha isso. O que é que ele fez? Ele escolheu a fazer a coisa certa. E eu quero dizer para você que foi isso que Joquebede fez. Sabe por quê? Porque ela treinou ele para ser o libertador. Ela teve a oportunidade de inculcar a palavra. Eu conheço uma história de uma pessoa que ela tinha um namoro com um rapaz muito rico. Teve um filho e ela inculcou. Ela dizia: meu filho, seu pai é muito rico. Você vai ver malas de dinheiro. Quando ele foi conhecer, o menino viu. E ele disse aqui ela é cristã, ela era cristã. E ela disse: mas aqui, filho, com Jesus, você vai morar na cidade santa. As ruas são de ouro. Aqui é passageiro. Aqui é eterno. Chegou o tempo do menino conhecer o pai. E ele voltou dando relatório, dizendo: mamãe, eu vi mala de dinheiro, amarrado com liga, me levou para o banco junto com ele. Mas ele não negou a fé. Ele escolheu a servir a Deus. Homem de Deus.
Sabe por quê? Porque é isso que é importante. Todas as conquistas e vitórias de Moisés passou. Todas essas conquistas, mas passou por mãos, por pessoas que não apareceram. Passou por quem sofreu a maior dor. Passou por cenário que houve muito desespero, houve muito choro, houve muita dor. Mas Joquebede foi quem posicionou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Foi Joquebede a peça importante para preparar esse homem para ser o libertador. Ela marcou destino. Ela plantou naquele menino temor a Deus. Ela plantou naquele menino a identidade e o propósito. Filho, o propósito que Deus tem para você é esse. Ela teve essa oportunidade. Querido, leia aí comigo, veja uma frase importante. Uma dedicação escondida pode gerar um propósito público enorme. Era uma dedicação escondida, mas impactou, né? Mas gerou um propósito público e enorme, porque alguém, Joquebede, ela foi essa heroína invisível. Ela foi essa pessoa que ela levou a Daniel a ficar nessa posição. Essas personagens que eu citei acima, dos pais de Daniel, nunca apareceu na Bíblia. Essas personagens que falam pouco, Lloyd e Eunice, e também Joquebede, elas não aparecem muito, mas foram instrumentos importantes, queridos, que levaram os seus filhos e formados e treinados para algo grande. Então, gestos, esses pequenos gestos, mas foram com grandes impactos. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, acompanhe comigo, que ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não se desviará. Não descarte, mamãe, não descarte você, não descarte a si mesmo, tá? Muitas pessoas, por causa da dor, descartam a si mesmo. Não descartam, porque o seu papel é muito importante para a criação dos seus filhos, para seus discípulos, para as pessoas que chegam perto de você. Saiba que no meio da dor, a luz vai continuar brilhando. Saiba também, talvez você não acredite, mas o Senhor vai fazer de você uma ponte para alcançar outros. Hoje talvez você não está vendo, mas saiba, você pode ser uma ponte que vai ligar aquela pessoa que você está treinando a outros a fazer coisas grandes. O que você faz, o que você planta hoje, queridos, no anonimato, vai trazer amanhã o brilho para as nações. Outra frase: existem vitórias que só acontecem porque alguém decidiu permanecer nos bastidores. Cadê essas pessoas? Cadê os heróis invisíveis? Cadê? Você pode ser essa pessoa que talvez não apareça muito, mas você pode ser uma ponte que vai ligar o seu filho ou o seu discípulo, aquela pessoa que você está treinando, a coisas grandes. É tão importante quando a gente olha para trás e a gente vê pessoas, tem pessoas que eu fui discipuladora, que eu não chego nem nos pés hoje. Estão muito, muito além de mim. Isso é importante, queridos. Eu posso hoje estar, não ser muito vista, nem muito conhecida, mas tem pessoas que eu treinei, que eu discipulei, que estão muito, muito além. O seu filho, a sua filha também vai ser essa pessoa. Então, não descarte a você mesmo. Você tem um papel fundamental
para essa nova geração. Nós podemos ser o teto para a nova geração, como sempre o meu filho fala isso. Nós podemos ser o teto. Eu queria, nesse momento, pedir para você levantar.